Olá, pessoas lindas que por aqui andam. Vou gravar mais um podcast, mais ou menos sem script. O objetivo deste podcast é explicar-vos um bocadinho daquilo que eu tenho estado a fazer online no curso de História Contemporânea do Japão, que é um curso que eu tenho estado a dar online e para o qual tem sido uma mistura de muito trabalho, mas também muito divertido e muita aprendizagem da minha parte. Porque mesmo quando uma pessoa já faz uma carreira de investigação de estudos japoneses, particularmente porque o meu foco sempre foi mais a história do Japão, mais no passado, nunca tinha tido a oportunidade, e dei-me a mim mesma esta oportunidade de criar os materiais pedagógicos de raiz, depois de estudar profundamente o tema mais da contemporaneidade. Então, muitas destas coisas que eu aprofundei para depois criar o curso, eu foquei-me nas coisas que mais dificilmente as pessoas terão acesso, exceto se fizerem este curso, porque não são a ideia generalizada do senso comum acerca do que é a história do Japão. Então, vou-vos dar um tópico, por exemplo, para verem como é que isto de observar a história contemporânea do Japão é útil para entendermos o Japão hoje em dia. E não só, aliás, o Japão. Faz-nos também questionar muitas coisas da nossa própria cultura, de onde quer que estejamos no mundo, e também das dinâmicas dos países à volta do Japão. Um dos tópicos foi o que é que aconteceu ao sistema político do Japão imediatamente a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. Quase toda a gente sabe, particularmente se tiver algum interesse em história do Japão, toda a gente sabe que o Japão oficialmente perdeu a Segunda Guerra Mundial, que teve uma ocupação das forças aliadas, que foi basicamente uma ocupação norte-americana, e que houve uma reformulação política do Japão em coisas como a escrita de uma constituição, a reformulação das indústrias e do sistema económico, a maneira como se geriu a Imperial Household Agency, que é o nome pelo qual é conhecida agora, que por sua vez gera a família imperial do Japão, como é que a democracia japonesa, e esta palavra democracia é importante, foi efetivamente criada no pós-guerra do Japão. Ok, isso até podem ser títulos, ideias, mas é como se fossem bullet points. São títulos de capítulos nos quais as pessoas não têm o enchimento desse capítulo. Então, esse curso tem sido sobre fazer esse enchimento. Uma das coisas que mais, penso eu, chocou as pessoas que participaram no curso, os alunos do curso, e francamente, para mim era muito importante explicá-lo em detalhe nas aulas, que é uma coisa que eu não posso fazer aqui no podcast, mas uma das coisas que mais chocou as pessoas foi como o sistema político do Japão, a seguir, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, basicamente usou os mesmos, vamos chamar-lhe, recursos humanos, as mesmas pessoas, que foram as cabeças e as mãos dos esforços de guerra. Ou seja, quem idealizou, quem foi o ideólogo de uma série de coisas durante a Segunda Guerra Mundial do lado japonês e também quem foi a mão prática que põe essas ideias em concreto, em funcionamento, essas pessoas acabaram por ser recicladas para o sistema político japonês. Em vez de, isto é que é o choque, em vez de as várias polifacetadas vozes da resistência ou vozes da dissidência. Então, há um esquema mais ou menos recorrente, se vocês estudarem conflitos pelo mundo ao longo da história, se forem da área da história ou da antropologia cultural, que vocês veem que há vozes dissidentes, discordantes à resistência em situações de grandes transformações ou em situações de conflito. Quando essas transformações ou essas crises ou esse conflito chegam à sua etapa de resolução, seja ela mais ou menos catastrófica, normalmente há uma reabilitação dessas vozes da resistência. Um caso clássico será, por exemplo, quando há uma guerra que termina e há um país que muda de regime político, os exilados políticos regressam ao país depois da guerra e têm algum tipo de papel na política desse país a seguir. Aconteceu, por exemplo, em Portugal, depois do 25 de Abril, o retorno de alguns exilados. Mas no Japão, o que aconteceu foi que as vozes da resistência
dentro do Japão, desde tão cedo como a guerra com a Rússia, em 1903, 4, 5, no início do século XX, já havia vozes de resistência e de dissidência a fazerem coisas como criarem associações cívicas, publicarem jornais, etc. Houve ali uma versão proto do Partido Comunista Japonês, que depois foi tornado ilegal nos anos 20, com as chamadas Leis da Harmonia e da Paz. Portanto, houve também vozes dissidentes da atuação japonesa no continente chinês, nomeadamente na Manchúria e também na Coreia. Quando estou a falar de vozes dissidentes, estou a falar de próprios japoneses. Portanto, havia monges budistas que tinham organizado escolas de resistência ao pensamento shintoísta e imperialista, porque era um secto específico dentro do shintoísmo que foi instrumentalizado para justificar uma certa idolatria e ideologia imperialista e expansionista. Essas vozes todas da dissidência, também vozes da dissidência do ponto de vista do cristianismo japonês, que tem 500 anos, não é novo e não é exógeno ao Japão, nem à identidade japonesa. Todas essas vozes da dissidência foram sendo muito atacadas, e nas aulas explicamos exatamente como, muito controladas, muito atacadas, muito minimizadas, muito raspadas das opções. E realmente, mesmo existindo, tinham muito pouco poder. E depois, nomeadamente nessa bolsa em particular, de pensamento dissidente e resistente, por acaso, ou não sabemos se foi por acaso, a situação de Nagasaki, o facto de lhe ter caído uma bomba em cima da maior comunidade cristã no Japão e simbolicamente a sede simbólica do Japão cristão, que os cristãos eram uma grande força dissidente da atuação do Japão, tanto dentro do Japão como fora do Japão, ou nos territórios anexados. Portanto, essa voz da dissidência eliminou-se por causa de uma bomba. Mas outras vozes existiam, os tais exilados, os tais presos políticos, os tais que tinham escrito cartas à família a dizer que não concordavam com estarem a ser treinados para ser kamikaze, que tinham percebido que aquilo tinha sido tudo uma construção, mas uma vez chegado lá, os seus chefes de pelotão não eram as pessoas admiráveis que eles pensavam que seriam e estavam muito desiludidos. Esse tipo de cartas existe. Nós sabemos que havia dissidência, que havia resistência. Mas mesmo assim a máquina da guerra avançou a todo vapor como se fosse inevitável e como se fosse a coisa mais certa a fazer. Mas as vozes alternativas existiam. Mas elas não foram reabilitadas. Não foram reabilitadas politicamente e os seus pontos de vista e as suas ideias, fossem eles pacifistas, humanistas ou de ato de contrição e responsabilização do Japão nas atitudes da guerra, não foram tidas em conta. Caramba, um dos episódios é absolutamente fenomenal. Uma pessoa da família imperial, muito próxima do imperador, a escrever para Tóquio, a dizer não concordo com as coisas que estão aqui a fazer na China, porque ele próprio estava no exército, ele próprio tinha sido recrutado e estava no terreno e dizia, eu acho que não sabem aí no palácio o que é que se está a passar aqui, o que é que os meus chefes superiores na hierarquia militar estão aqui a fazer. E depois ele chega a Tóquio e apresenta o relatório e a sua opinião é relegada para segundo plano. Neste caso, este membro da família imperial, em particular, o príncipe Mikasa, quando foi os julgamentos depois da Segunda Guerra Mundial, foi um daqueles que disse em julgamento, estas coisas estão todas gravadas, não é? As audiências dos julgamentos têm um script, está tudo gravado. Foi ele que disse em julgamento que devia haver uma assunção de culpa e que o imperador devia abdicar o seu familiar. E foi o general MacArthur que contradisse isso, um americano, o americano, no fundo, a tomar conta do Japão naquele contexto, a dizer não, o imperador não vai abdicar, vamos manter o status quo, vamos manter a estrutura da sociedade. Portanto, mesmo quando há membros da própria família imperial a achar que o imperador tem que abdicar, ou mesmo quando há membros do exército a achar que o exército tem que assumir aquilo que alguns dos seus membros de elite fizeram. Vou-vos dar outro exemplo, as inúmeras memoires, cartas de memória, ou sejam na forma de
autobiografias, sejam na forma de mais ou menos dramatizar e criar histórias muito inspiradas em factos verídicos que os presos políticos japoneses escreveram durante o período em que estavam presos, aguardando julgamento, e que mandaram cá para fora essa literatura toda, mesmo que fosse literatura autobiográfica, com a esperança de vergar a opinião pública a seu favor para terem um resultado melhor nos julgamentos e para que a opinião pública efetivamente ficasse um bocado do lado daqueles que tinham sido os soldados, que agora eram presos políticos, e visse que do ponto de vista deles, eles estavam só a tentar ser honrados e cumprir as ordens que lhes estavam a dar. E temos muitas, mas mesmo muitas, porque uma coisa que aconteceu a seguir à Guerra Mundial é que inauguraram-se imensos jornais e revistas, os periódicos explodiram de popularidade e publicavam estas coisas todas, porque havia muita demanda, havia muita sede de saber da parte da população de o que é que se tinha passado do outro lado, não é? Os civis não sabiam o que se tinha passado do lado militar e esta era uma maneira de terem este insight. Mas, claro, este insight era uma ferramenta de, vamos dizer, numa ferramenta de autodefesa, uma ferramenta de tentar ganhar a simpatia das pessoas e também uma ferramenta de criar uma espécie de memória coletiva. Também falámos muito nisso do curso. O que é memória coletiva? Como é que se trabalham os traumas coletivos através de vários tipos de produção de discurso e que objetivos é que esta produção de discurso tem e sinceramente, que maneira é que se está, mais do que como indivíduo, mas como sociedade, como comunidade, de que maneira é que se está a trabalhar este trauma coletivo e a criar uma narrativa que afunila para ser uma narrativa única acerca do que é que aconteceu. O que é que foram aqueles 5 anos, 6 anos? De tudo isso temos falado profundamente do curso. E de todas estas vozes dissidentes podia-se ter colhido, ou até algumas, como vimos, da família imperial, podia-se ter colhido um programa ideológico, um programa político, um programa social para o Japão da Segunda Guerra. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Japão na Segunda Guerra tem grandes nomes na política que vêm todos diretamente daquelas que já eram as estruturas de poder e muito particularmente as estruturas militares responsáveis pela atuação do Japão como nação na Segunda Guerra Mundial. E, em particular, pessoas altíssimos responsáveis que tinham sido, até alguns deles, indiciados como criminosos de guerra de classe A, que é a mais grave de todas, e que foram reabilitados para a política. E isto não foi só para garantir a estabilidade do Japão, com aquele discurso que muitas vezes se ouve falar e está escrito em livros de história. Eu acho que está muito mal escrito, e não sou só eu como historiadora, investigadora de ciências sociais, são também muitos outros da minha geração, dos que têm à volta de 40 e poucos anos, 30 e muitos anos, achamos que está mal escrito quando simplificam isto ao ponto de dizerem que era para garantir que o Japão não caía numa confusão política que se virasse, por exemplo, para a ideologia da União Soviética. Isto é, estrito senso, copiar as palavras das campanhas norte-americanas de divulgação. Os norte-americanos gravavam vídeos, filmavam na rua e depois editavam esses vídeos da sua maneira, da maneira como eles queriam editá-lo, punham voz por cima, punham som por cima e depois passavam esses vídeos nos cinemas do Japão, nos cinemas da América, para falarem acerca do que é que o Japão estava a tornar-se e de como os americanos estavam, e aqui estou mesmo a citar, a fazer a maior experiência, a palavra experiência, the greatest experiment, alguma vez feita numa sociedade, de como os americanos estavam a levar os japoneses para uma democracia segundo o modelo americano de democracia, e de como os americanos estavam a, o mais possível, controlar the vicious, o vicioso, a expressão é vicious, infecção do comunismo para que não se alastrasse ao Japão. Ou seja, quando os historiadores do passado pegaram em materiais propagandísticos norte-americanos e os transformaram em lições de história de como as coisas foram e não perceberam que o que estavam simplesmente era a reproduzir propaganda, não estavam realmente a criar informação acerca das várias forças que se estavam a conjugar no Japão. Quando se escolheram criminosos de guerra de classe A para a liderança política no Japão do pós-guerra,
escolheu-se um certo tipo de lógica, um certo tipo de filosofia, um certo tipo de moral para o Japão do pós-guerra e preteriu-se, deixou-se para segundo plano, todas as outras opções, que tinham inclusivamente estado relativamente estruturadas como forças de resistência e de dissidência até ao momento da etapa final da Segunda Guerra Mundial, no Japão, vozes japonesas. Então, este curso do Japão durante e no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, este que eu vos dei foi uma das linhas, um dos tópicos, um dos assuntos. Este curso tem sido muito interessante, tanto para mim como para os alunos, porque nós temos não só trabalhado questões do Japão, mas questões da própria metodologia da construção da história na era contemporânea. E como temos que ser muito atentos acerca de questionar os materiais e de, num espírito de realmente construção de ciências sociais e humanas, também dar um pulinho na psicologia, dar um pulinho na antropologia, dar um pulinho em várias disciplinas diferentes. E usar as ferramentas dessas disciplinas. E neste podcast, essencialmente, o que eu vos queria deixar de mensagem era que é o seguinte: qualquer que seja o tema que vos interesse, que pode ser sobre o Japão ou não, pode ser sobre ecologia, pode ser sobre gastronomia, pode ser sobre, sei lá, o que for. Hoje, cada vez mais, procurem ir ao fundo da questão. Procurem realmente mais do que o mainstream, as ideias gerais, os tópicos. Os títulos dos capítulos, sem o sumo que está lá dentro, não são muito úteis para entender a realidade. A perseguição de uma versão simplificada do entendimento das coisas é nada mais, nada menos do que estupidificação. Quanto mais estúpidos nós ficamos como seres humanos, menos compreendemos que estamos a ficar estúpidos como seres humanos. Essa é que é a tragédia da questão. Então, escolham uma coisa que vocês gostam, qualquer coisa, e procurem conhecê-la a fundo. Leiam sobre isso, frequentem cursos e aulas online, mesmo que não tenham que se deslocar, conversem com outras pessoas que sabem sobre isso, ouçam outras pessoas que realmente sabem sobre isso, muitas, para fazerem uma opinião formada de muitas vozes, até que se contradizem umas às outras, para depois, com o tempo, depois de maturar as ideias, fazerem a vossa própria síntese. Não procurem ser especialistas num assunto em 5 minutos, utilizando uma busca na qual leram os resultados da AI, os resultados que a AI do Google vos deu. Isso não é ficarem a perceber um assunto. Ficarem a perceber um assunto, ou começarem a perceber um assunto, é dedicarem as vossas reflexões a esse assunto. Aquele momento em que vocês estão na bancada da cozinha a pôr água da torneira num copo para beber e uma ideia que vos estava a marinar na cabeça se resolve e pensam, se calhar aquilo é assim. Ou surge uma questão, ou surge uma pergunta. Esse tipo de momentos, o momento em que se nota que o vosso cérebro está em segundo grau, em voz off, a processar a coisa. E que, em certos momentos de intervalo entre as coisas, vos surgem mais ideias ou mais questões sobre aquilo. Vocês já vivem com esse assunto na cabeça, porque estão sempre a lê-lo, ouvi-lo, falar sobre ele, procurar cursos sobre ele, etc. Não procurem que seja em 5 minutos. Ou em 5 dias, sequer. Mas quanto mais vocês se dedicarem a conhecer qualquer coisa em profundidade, mais vocês vão descobrir 3 coisas super importantes. O vosso leque de relações humanas vai se alargar com qualidade, não com quantidade, com qualidade. Porque neste processo vocês vão começar a conhecer outras pessoas que têm o mesmo interesse. Neste caso, a comunidade de alunos deste curso online. Mas pode ser a comunidade de pessoas que vai regularmente à biblioteca, onde vocês vão requisitar livros sobre este assunto e que até se cruzam com as pessoas, ou o próprio bibliotecário ou bibliotecário que lá está. Pode ser as pessoas que vocês encontram regularmente porque costumam sempre frequentar, sei lá, uma associação cultural, um clube de leitura, uma associação que faz conversas temáticas.
começam a conhecer as pessoas que também lá vão frequentemente. Um café com livros, onde as pessoas tiram livros de prateleira para ler, começam a perceber que têm sempre lá as mesmas pessoas. As vossas relações humanas fora da internet começam a alargar-se com qualidade, com significativo sentido. A segunda coisa é, à medida que vocês mergulham em profundidade num assunto qualquer, vocês começam a perceber que a complexidade esboroa, desfaz o preto e o branco. Começam a aparecer primeiro vários tons de cinzento e depois começam a aparecer cores. Vocês percebem o quão fundamentalistas estavam quando estavam em estado de estupidez. A estupidez é sempre fundamentalista e o fundamentalismo é sempre estúpido. Isto é uma verdade irrevogável. Depois de se livrarem do fundamentalismo e da estupidez, talvez comecem a gostar mais do mundo, de vocês e de aprender em geral, aprender sobre as coisas. Começam a sentir o poder que isso tem para vos tornar pessoas mais capazes de estar na realidade sem cair em esquemas de outras pessoas que vos tentam manipular em acreditar em outras coisas. Ficam menos vulneráveis. O terceiro tópico, se calhar o mais importante deste todo, não é sobre aquilo que vocês estão a aprender. Vocês estão a aprender em profundidade sobre um assunto qualquer, mas a questão não é o assunto que vocês estão a aprender. A questão é que vocês estão a fazer uma coisa que só os seres humanos fazem, que é aprender como os seres humanos aprendem. Neste momento existem máquinas que aprendem. Vamos chamar de máquinas. É uma inteligência artificial, ou várias. Existem inteligências artificiais que aprendem. Eu digo-vos isto tendo em casa quem saiba disto e falando disto constantemente com as pessoas que são a elite universitária que trabalha nisto, no mundo, não só em Portugal. Ninguém sabe como é que a inteligência artificial aprende. Deep Learning não é uma coisa que nenhum cientista à face da Terra consiga explicar como é que funciona. A maneira como a inteligência ou as inteligências artificiais eventualmente aprendem nunca será a mesma maneira como os humanos aprendem. Porque as inteligências artificiais não têm um corpo, não têm uma experiência corpórea da realidade, não têm um tempo de vida finito, não têm um ciclo de desenvolvimento, não têm profundidade, complexidade e maturação psicológica e não têm sentimentos. Não têm as mesmas vulnerabilidades que os humanos e não têm as mesmas forças que os humanos. A maneira como a inteligência artificial aprende e, portanto, aquilo que a inteligência artificial pode produzir, nunca será, e não é hoje, por mais que a maneira como se articulam verbalmente assim pareça, não é a maneira como os humanos aprendem. Conhecimento construído por um humano, a nível cerebral, emocional, físico, técnico, a todos os níveis, será sempre human-made, feito por humanos, e profundamente diferente de feito por não humanos. Deixar de aprender como humano é deixar de fazer uma coisa que temos o privilégio de poder fazer e que está neste momento, neste ano, neste mês, neste dia, neste minuto, a entrar em vias de extinção. Porque há muitos seres humanos, às vezes até com boa intenção, que acreditam que confiar em suposto conhecimento produzido por inteligência artificial, que, como eu vos disse, não é conhecimento, que dá mais jeito, poupa tempo, é mais prático. Isso não é verdade. Como milhares de anos de filosofia vos dirão quando começarem a aprofundar o vosso conhecimento sobre filosofia. Portanto, este podcast hoje fica por aqui. Se História do Japão Contemporâneo for um tema que vos interessa e se quiserem juntar a esta pequena comunidade, disponham. Podem sempre assistir a uma aula experimentalmente sem qualquer custo e depois decidir se querem continuar a participar no clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal. De qualquer das maneiras, as nossas atividades relacionadas com leitura, os clubes de leitura do Oriente,
São também de entrada livre e gratuita, sempre, by default. Este curso em particular, que já está a decorrer, para quem quiser inscrever-se, também fica com acesso às sessões gravadas anteriores e também, obviamente, com acesso vitalício à continuidade dos cursos temáticos. Fiquem bem, uma grande beijoca para todos. Abram um livro, qualquer livro, até pode ser de culinária, e leiam pelo menos 5 minutos hoje.